Estão prontos aqui para começarmos mais um estudo? Todos com as suas Bíblias em mãos? O tema que hoje nós vamos estudar, o que Jesus ensinou acerca do perdão. Esse é um tema muito especial. Semana passada mencionamos alguma coisa a respeito do perdão, mas vamos hoje gastar tempo com essa temática. E antes de nós começarmos, eu queria convidar vocês aqui do estúdio a nós orarmos e a você que está em casa nos acompanhando, participar também dessa oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora nós faremos. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Ela se encontra em nossas mãos e nós te louvamos por esse livro maravilhoso, que tem sido uma luz e uma lâmpada a iluminar o nosso caminho nesse mundo entenebrecido pelo pecado. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e revelou-nos nesse livro assuntos pertinentes à nossa realidade presente e à nossa realidade eterna. Ajuda-nos a compreendermos o tema que hoje vamos estudar. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém. O que Jesus ensinou sobre o perdão? Ninguém nesse mundo perdoou mais que Jesus. Você está lembrado, né? Quanto Jesus foi ofendido, principalmente nas horas finais do seu ministério, enquanto ele estava pendurado ali na cruz, as pessoas passavam e meneavam a cabeça dizendo, esse aí não é o Messias. Se ele fosse o Messias, não estaria nessa condição. Os ladrões ao lado dele diziam, se tu és o Cristo de fato, desce da cruz e nós vamos crer. E Jesus foi insultado como nenhum ser humano suportaria ser. Ainda assim, Cristo dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi a oração de Cristo, lá enquanto estava sendo pregado na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ninguém exerceu perdão mais do que Jesus Cristo. E ele deixou em sua palavra ensinos especiais a respeito desse assunto. Eu e você carecemos de perdão. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Essa é a realidade que a Bíblia apresenta. Todos nós, cedo ou tarde, vamos precisar pedir perdão a alguém ou estender o perdão a alguém que nos ofende. Vamos ler alguns textos da Bíblia para entendermos essa realidade do perdão. Vamos começar com Paulo, que escreveu aos Romanos, e ele fala a respeito da situação em que se encontra o ser humano. E aqui em Romanos, no capítulo 3, vamos ler 2 versos que revelam para nós essa situação do coração do ser humano. Romanos capítulo 3, versos 10 e 23. O verso 10 diz assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E o verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe um ser humano sobre a face da terra que não seja pecador, que não tenha pecado. Todos pecaram. O único que viveu nesse planeta e nunca pecou foi Jesus Cristo. É por isso que Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Salvador, porque Ele nunca pecou. Todos os demais seres humanos pecaram. Pastor, o que dizer de Daniel? Não foi um santo homem de Deus? Foi. Pecou também. O que dizer de José? Aquele homem que era fiel a Deus e foi provado severamente na sua juventude? Também era pecador, também pecava. O que dizer dos profetas? Elias, Moisés e tantos outros? Todos pecaram. Essa é a realidade que a Bíblia ensina. Todos pecaram. Agora, ainda que todos tenham pecado, vamos ver agora o exemplo de Davi, que foi um outro homem chamado na Bíblia segundo o coração de Deus, mas que também pecou. Que oração fez Davi depois de haver pecado contra Deus? E quando você ler o Salmo 32, você vai ver nesse salmo um salmo de confissão e arrependimento. Vamos ver a oração que fez Davi? Salmo 32, estamos na página 392, verso 1 e depois o 5. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Iniquidade e pecado são sinônimos, né? O que é bem-aventurado? Feliz. Então, feliz é o homem cujo pecado, cuja iniquidade é perdoada. E no verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade
não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Qual é a atitude de Davi face ao pecado? Ele confessou o seu pecado. Então, este é um exemplo que nós temos na Bíblia e nós também, quando pecamos, devemos ter a mesma atitude, buscar o perdão de Deus. Quem somente pode perdoar pecados? Davi confessou o seu pecado a Deus. E quem somente pode perdoar? Aqui mesmo, no Salmo 130, olha para o verso 4. Salmo 130, olha o versículo 4. O texto diz assim: contigo, porém, está o quê? Está o perdão, para que te temam. O perdão está com quem? Com o Senhor. Contigo está o perdão. O perdão está com o Senhor. E o próximo texto que vamos ler é um texto de Marcos 2, verso 7. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Quando você vai para Marcos, no capítulo 2, você encontra Jesus perdoando os pecados de alguém. E quando Jesus perdoou os pecados, os líderes religiosos viram isso e disseram, você blasfemou, porque você perdoou pecados. E quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Então eles acharam que Jesus tinha blasfemado, mas Jesus não blasfemou. Por que não? Porque Jesus é Deus. Ele pode perdoar pecados. Mas na sentença, só Deus pode perdoar pecados, eles estavam corretos. De fato, só Deus pode perdoar pecados. Se esta verdade da Bíblia, se esta é uma verdade da Bíblia, que só Deus pode perdoar pecados, eu queria dizer para você que hoje nós podemos estar equivocados com relação a certas práticas, achando que algum ser humano pode dar para nós o perdão. Não. A Bíblia é clara em dizer que só Deus pode perdoar pecados. Mas, pastor, não existe o perdão na esfera horizontal? Existe. E quando eu peco contra alguém, eu tenho que buscar esse alguém para ser perdoado. E quando alguém peca contra você, alguém vai vir buscar o perdão. E você tem que estender. Então, esse perdão no nível horizontal, ele está correto. Eu tenho que perdoar quem me ofende. Agora, eu buscar um outro ser humano para pedir o perdão pelos pecados cometidos contra Deus, que ser humano teria o poder de perdoar pecados de alguém que cometeu contra Deus? Ninguém. Então, nós não podemos coadunar com a ideia de que eu tenho que buscar um líder religioso, não importa quem seja, para que ele me dê o perdão. Isso não é bíblico. O que é bíblico é que quando eu peco, eu busco a Deus que tem o perdão. E se eu pecar contra o próximo, é claro, eu tenho que buscar esse próximo para buscar também, para receber o perdão. Então, hoje nós temos que deixar que a Bíblia nos ensine o que é certo e o que é errado. E nós aprendemos de que quando nós pecamos, nós temos um advogado. Ele é Jesus Cristo e ele está lá no santuário celestial, junto ao Pai. E ele intercede por todos nós. Então, é Cristo, pelos méritos do seu sacrifício, que pode perdoar as pessoas quando elas pecam. Somente Cristo pode fazer isso e ninguém mais. Maria Cida? É a questão do líder religioso, né? Aham. Então, assim, eu também sempre achei que ele não seria um Deus para perdoar alguém. Mas ele seria, assim, como se fosse uma ponte entre você e Deus. E, às vezes, ele pode também, às vezes, te dar conselhos e, em muitos casos, você também pode estar, assim, meio confuso, meio perdido, não sabendo, né, que direção tomar. Às vezes, nesse caso, o líder religioso tem o seu papel. Claro, você está corretíssima. Então, se o líder religioso é buscado como uma forma de aconselhamento, para que ele me aconselhe em que decisão tomar, o que é certo e o que é errado, à luz da palavra de Deus, até nos ajudar às vezes a tirar dúvidas, se ele é buscado nesse sentido, nenhum problema. Tanto é que Paulo nos orienta que aos líderes da igreja,
Eles deveriam cuidar do rebanho. Eles deveriam pastorear o rebanho de Deus. Então, essa é a função do líder. O que nós não podemos coadunar e concordar é que qualquer um de nós, por ser líder religioso, que tem o poder outorgado pelo céu para perdoar um pecado que você cometeu. Isso é contra a Bíblia. Não, eu também concordo nisso. Eu acho que um homem como a gente, Pecador igual a você, pecador igual a mim, ele não concede perdão, mas ele pode ser uma ponte entre eu e Deus. eu Talvez nem diria a ponte, eu diria não, mais o conselheiro, né? Porque, de fato, quando a gente olha para a Bíblia, nenhum ser humano vira essa ponte. Nós temos a ponte é Jesus Cristo. Então, o nosso acesso ao Pai, ele acontece mediante Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou assim, tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, isso farei. Então, Cristo ele se estabeleceu como vínculo entre a humanidade perdida por causa do pecado e Deus. Ele construiu essa ponte. De fato, essa é uma linguagem bíblica. Eu não sei se você lembra do sonho que teve Jacó. Jacó, quando dormiu com a pedra como travesseiro, lá em Gênesis, ele viu uma escada e por ela os anjos de Deus subiam e desciam. E essa escada da visão de Jacó é o próprio Cristo. Porque ele, com a sua divindade, se ligava ao Pai, com a sua humanidade se ligava à terra. Ele construiu esse meio. Então, nós temos em Cristo esse elo que nos liga ao Pai. Por isso que a oração sempre é feita em nome de Cristo, porque por isso ele é o nosso advogado junto ao Pai. Agora, que o conselheiro, que o líder religioso tem uma função muito especial como um conselheiro, como um orientador, isso é indiscutível. Essa é uma grande verdade. E ele deve ser buscado nesse aspecto. Agora, não no aspecto de ter um poder sobrenatural para perdoar aquele que pecou. Não. Qualquer líder religioso, qualquer líder, inclusive o Papa, depende do perdão de Deus. E se tem uma coisa bonita que eu vi em Francisco foi isso. Logo quando ele foi nomeado no seu pontificado, o que fez o Papa Francisco? Ele declarou-se ser um pecador e pediu que a igreja orasse por ele. Eu achei essa atitude muito bonita por parte dele. Primeiro, declarar-se ser um pecador, e não como outros papas disseram no passado, serem santos e serem como Deus. E segundo, pediu oração da igreja por ele, como um ser humano que precisa de oração. Então essa de fato foi uma atitude bonita que eu achei. e também eu penso assim que pode ser também Deus agindo naquela pessoa, como se ele tomasse emprestado aquele corpo material. Poderia ele estar agindo, no caso do Papa. O Papa poderia me dar o perdão. No momento, Deus poderia estar agindo nele. Eu acho que Deus pode agir por meio de todos nós indistintamente, né? Inclusive, essa é uma doutrina do apóstolo Pedro, não é de Pedro, né? É Pedro quem relembra ela. Quando a gente lê a carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9, ele diz assim, vós, porém, sois sacerdote real, nação santa. Vós sois o sacerdote. Então, existe uma doutrina chamada o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós, em certo sentido, somos sacerdotes. Somos representantes de Deus. Deus não quer usar apenas uma pessoa, Ele quer usar todos. Então, um grande erro que a igreja cometeu na Idade Média foi estabelecer a separação entre cleros e leigos. Esse foi um tremendo erro. Porque quando você estabelece uma separação entre cleros e leigos, você está dizendo que na igreja tem pessoas que têm um acesso mais direto a Deus e outras pessoas que dependem deles para ter acesso a Deus. Isso é um erro satânico. Não existe na Bíblia essa linguagem de que alguém está mais próximo de Deus do que outrem. Então, a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, de 1 Pedro 2,9, é que eu e você somos sacerdotes. E como sacerdotes e sacerdotisas, nós temos acesso direto ao Pai, independente de qualquer pessoa. Então, na igreja, não tem essa história de leigos e cleros. E o clero tem privilégios espirituais e os leigos não têm. Não. Na Bíblia, todos somos iguais. Todos temos acesso ao Pai, direto. Isso é maravilhoso. Eu não dependo de ninguém para ir a Jesus Cristo, para ir ao Pai, de ninguém. Eu tenho acesso ao Pai. Então, o livro de Hebreus vai falar claramente sobre isso, né?
Acheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça. Você pode ir. Você. Não depende de ninguém. Você pode ir. Talvez esteja falando para alguém que aprendeu ao longo de sua vida a buscar através do líder religioso, né? Do bispo, do missionário, do profeta, sei lá quem for. Você depende desse para ir a Deus. Bom, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia é clara em dizer que nós temos acesso junto ao Pai. Eu e você, pecadores como nós somos, nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de ninguém. Nós temos acesso ao Pai. Que privilégio. Você pode ir diretamente a Ele. Basta você orar a Ele, conversar com Ele e você vai ter esse acesso. Isso é maravilhoso. É um privilégio, né? Que Deus deu para todos nós como seres humanos. Privilégio extraordinário. Só Jesus perdoa ou o ser humano também pode perdoar? Lembra que eu falei sobre uma dimensão horizontal do perdão? E aqui estão dois textos. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Quem é esse pecado aqui que eu tenho que perdoar ou não? É aquele que me ofendeu. É o pecado numa dimensão horizontal. Um outro texto em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem para receber o perdão quando ofender. Vanessa? Pastor, no caso de um relacionamento, né, conjugal, onde uma das partes é traída, né, e essa parte perdoa. Tem uma passagem da Bíblia, eu não sei te dizer exatamente aonde, mas que diz que Deus abomina o divórcio. Mas no caso de uma dessas partes perdoar, né, essa traição, como fica aos olhos de Deus isso, né? Porque o Senhor disse na outra passagem que nós devemos perdoar 70 vezes 7, né, o nosso semelhante. Mas no caso de uma traição conjugal, como que nós devemos nos portar? Você vai ter orientação de Cristo a respeito dessa questão em Mateus, é onde Jesus vai tratar dessa questão. E Jesus vai dizer claramente de que a dissolução de um matrimônio, ela só pode acontecer se houver o adultério. Então, quando um cônjuge trai o outro, a parte inocente, segundo o próprio Cristo, pode se separar e contrair um novo matrimônio se desejar. Mas essa seria uma segunda atitude. A primeira atitude deveria ser estender o perdão. Então, se a parte traída ofereceu perdão para a parte culpada, o matrimônio continua novamente e Deus abençoará esse matrimônio. E Deus vai conceder o perdão se a pessoa pedir o perdão de fato. Mas essa pessoa que concedeu o perdão, como o senhor mesmo acabou de passar, ela não pode ficar remoendo isso. Ela Claro não pode, que não. né, uma vez dado... Você perdoa para não mais se preocupar com o assunto. Não vou dizer que você vai esquecer, porque quem esquece é Deus, né? Deus perdoa e esquece. O ser humano não esquece. Mas quando você dá o perdão, por mais que você lembre, você se lembra também que você perdoou. E você perdoa porque também você, quando erra, precisa do perdão divino, também do perdão do próximo. Lembra da história que eu mencionei na semana passada da mulher Maria Madalena? Jesus falou, olha, ela muito ama, porque ela muito foi perdoada. E quanto mais você é perdoado, mais você ama. Porque você percebe a sua pecaminosidade, a sua carência da graça de Cristo. Então a gente se perdoou, não tem que ficar pensando nisso, remoendo, né, como você disse. Não tem. Tem que tocar a vida. Certo? Pois bem, nós vimos aqui que há o perdão, então, numa dimensão vertical, que é você com Deus, e há uma dimensão horizontal, que é o perdão que você estende ao próximo quando o próximo te ofende, ou vice-versa. Nós iremos aprender daqui a pouquinho condições que a Bíblia apresenta para que Deus me perdoe. Então, eu preciso ser perdoado. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos vamos aprender quais são essas condições. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o perdão, o que Jesus ensinou sobre o perdão. Eu tenho em minhas mãos aqui um guia, que é um presente da Novo Tempo para você, todo o conteúdo de forma impressa, que
que estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil e o DVD que você pode ganhar se você preencher o questionário desse guia de estudo. Vai aparecer na sua tela aí todas as formas de contato para você falar com a gente aqui. E nós mandamos isso para sua casa inteiramente grátis, ok? Vamos agora ver quais são as condições para que eu seja perdoado? Vamos supor que eu cometi um pecado contra o Senhor. O que eu preciso fazer para obter esse perdão de Deus? O perdão não é automático, né? Como a gente mencionou semana passada, o perdão não é automático. Então eu tenho que ter o desejo de buscar o perdão. E de fato esse é o primeiro passo. Em Atos 3,19 está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Cancelamento de pecado é o mesmo que perdão. E quais as condições para que o pecado seja cancelado? Arrependimento e conversão. Então, Atos me dá duas palavrinhas que eu tenho que praticar para obter o perdão. Eu tenho primeiro que me arrepender. Qual é o melhor sinônimo para arrependimento? Tristeza. Então, sentir arrependimento é sentir tristeza por algo que você fez. Então, eu preciso me arrepender. E o que é converter? É mudar de direção. Então, conversão quer dizer isso. Eu estava indo numa direção, eu praticava certas coisas, agora eu mudo de direção e eu não pratico mais. Isso é conversão. Então, se eu me arrependo, se eu me converto, o meu pecado pode ser cancelado. Gabriel. Em relação ao arrependimento, como podemos entender Gênesis 6,6, que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem? Ok. A Bíblia é um livro que possui um autor e 40 escritores. O autor é Deus, os escritores são os homens, a quem Deus escolheu, os apóstolos e profetas, cerca de 40 autores. Mas como a Bíblia é o livro de Deus, ela foi escrita numa linguagem humana. E para que o homem entendesse bem a mensagem, o recado de Deus, ele colocou em sua palavra o que nós chamamos de antropoformismo. O que é antropoformismo? É uma forma humana de se tentar descrever um sentimento divino. Então, quando Gênesis diz que Deus se arrependeu, não é que Deus foi tomado de surpresa ou fez algo errado e agora está arrependido. Não. Está se usando a linguagem humana para se descrever o sentimento de Deus. Deus ficou triste porque Ele criou o ser humano e o ser humano se afastou dele. Esse é o sentido de arrependimento. Porque nós, quando nos arrependemos, é por algo errado que nós fizemos. Deus nunca erra. Mas essas expressões, esses antropoformismos, eles estão aí para nos ajudar a entender melhor o que se passou no coração de Deus ao ver o homem debandar em direção ao pecado. Então você vai encontrar expressões como Deus se arrependeu, né, de haver feito o homem. Por exemplo, Deus quis matar o povo de Israel, destruí-los, e Moisés intercedeu e Deus mudou de ideia. Quer dizer, são histórias que estão relatadas numa linguagem mais humana possível para nós entendermos o que está acontecendo. Mas Deus não se arrepende como nós nos arrependemos, certo? A Bíblia também diz que Deus se irou, né? Irou-se Deus. A gente fica irado às vezes, né? Por motivos banais, e a ira nossa geralmente é um sentimento ruim, negativo. Deus se ira, mas a ira de Deus nunca é negativa, nunca é um sentimento ruim dele. Ele se ira pela indignidade do ser humano em relação ao plano da salvação, ao pecado, etc. Ok? Então são linguagens humanas para tentar descrever uma reação divina. Está claro os dois primeiros pontos aqui? Para que eu alcance o perdão, tem que haver então o arrependimento, a tristeza, e tem que haver a conversão, a mudança de atitude. O que mais ensina a Bíblia? Qual é a outra condição? Depois de arrependido, o que o pecador deve fazer? 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu devo então me arrepender, converter e agora confessar. Eu vou confessar a quem? Ao meu Deus. Porque se eu confessar ao meu Deus, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar o meu pecado
e para me purificar de toda injustiça. É Deus quem pode fazer isso por mim. Então, o perdão não é automático. Se eu não confessar o meu pecado, eu não vou obter o perdão. É por isso que nas orações diárias nossas, a gente tem que apresentar a Deus e pedir o perdão por todo o pecado que você cometeu, que você se lembra ter cometido naquele dia. E uma vez que você confessou o seu pecado, confiar que Cristo vai perdoar você e perdoa você. Essa é uma outra dificuldade que nós temos que entender. Muitas vezes nós confessamos um pecado e nós mesmos não nos perdoamos. E ficamos a vida inteira nos culpando por algo que você já confessou, que Deus já perdoou, mas você continua preso ou escravo daquele sentimento de derrota, de frustração. E esse é um problema muito sério que muitos de nós enfrentam. Você sabe que muitas pessoas estão presas a castelos assombrados, castelos fantasmas do passado. Pessoas que estão presas a coisas que fizeram há 5, 10, 15, 20 anos no passado e não conseguem se perdoar. O perdão, ele é terapêutico, o perdão é libertador. E quando você entende que Deus perdoou você, você está liberto da culpa para seguir uma nova vida, para recomeçar. É por isso que Deus planejou o perdão, porque Ele sabe como nós somos. Ele sabe que nós cairíamos, Ele sabe que nós falharíamos, e não existe nada mais belo no Evangelho do que o perdão de Cristo. É por isso que, acompanhado de quase todas as curas, Jesus também te dizia: estão perdoados os teus pecados. Eu não só vou curar você fisicamente, eu vou curar você espiritualmente, emocionalmente. Você está perdoado. Vai, não peques mais. Quantos de nós hoje precisamos ouvir esta voz de Cristo dizendo: vai e não peques mais, você está perdoado? Já percebeu que nós às vezes carregamos as coisas a vida inteira? Você tem que acreditar no perdão divino, porque isso é cura para a alma. Isso é parte da dinâmica da salvação. Por quê? Porque nós pecamos. Nós precisamos do perdão. Nós precisamos, todas as vezes que caímos, corrermos para os pés da cruz, nos agarrarmos a eles e nós pecamos. Nos ajuda. E é isso que o Evangelho nos ensina. Nós temos um advogado junto ao Pai. Vamos até Ele, vamos confessar o nosso pecado. Ele é fiel e Ele vai nos perdoar. Há uma outra condição que Jesus apresentou para que os nossos pecados fossem perdoados. Faz parte da oração do modelo, né? A oração do Pai Nosso. O verso 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Qual é a condição aqui para receber o perdão divino? Eu tenho que estar disposto a perdoar. Agora, se eu não perdoo quem me ofende, eu posso esperar que Deus me perdoe? Jesus, para ilustrar isso aqui, contou uma parábola a respeito dos 2 homens que deviam ao seu Senhor. Lembra os 2 devedores? Um deles devia uma fortuna impagável. E o Senhor chamou a ele e disse: olha, você me deve uma fortuna. Ele disse: olha, me dá um tempo e eu vou te pagar. Nem todos os anos da vida dele trabalhados poderia pagar aquela fortuna. Ele não tinha como pagar. Mas ele disse: me dá um tempo e eu vou pagar. O Senhor disse: não, eu vou te perdoar. E tudo que você me deve está perdoado. Aí Jesus disse assim: quando ele saiu, ele encontrou alguém que devia a ele muito pouco. Mas ele agarrou essa pessoa e começou a espancá-lo, dizendo: me paga o que você me deve. Aí Jesus disse que esse senhor que havia perdoado mandou que ele fosse preso. E disse: escuta, eu não te perdoei, você é uma fortuna incalculável. Por que você não perdoou esse que devia a você alguns centavos? Jesus contou essa história para dizer que quando nós somos perdoados, nós temos que oferecer o perdão. E de outra forma, se eu não estou disposto a perdoar quem me ofende, não espere que Deus vai perdoar você também. E sabe qual é a grande realidade dessa temática? Nós, como seres humanos, nós precisamos uns dos outros. É por isso que a igreja tem um papel importante, a comunidade, para nós estarmos em comunidade, nos ajudando mutuamente.
E nós vamos precisar auxiliar e ser auxiliados. Nós temos que trabalhar em unidade. A igreja tem essa função de nos ajudar nesse aspecto. Então, se eu não busco perdoar quem me ofende, não espere que Deus também vai oferecer o perdão. Quantos de nós precisamos escrever para alguém, né? Mandar um e-mail, telefonar e dizer, olha, me perdoa, eu fiz mal para você, eu falei isso, eu fiz isso, eu machuquei você, me perdoa. Para alguns é muito difícil fazer isso, né? Mas sabe que é só Cristo que pode mudar o nosso coração? Talvez esteja falando para alguém agora que tem uma tremenda dificuldade em pedir perdão. Sabe por quê? Porque esse coração seu é muito malvado mesmo, né? Você é muito duro mesmo, né? E as pessoas que são duras com as pessoas, são duras com elas mesmas. Cristo pode mudar isso. Se a gente ofende alguém, nós temos que buscar o perdão. Tem que dizer, sinto muito, me perdoa, me desculpa. Talvez eu estou falando agora para o marido, né? Você é duro, né? Fala grosso com a esposa, ofende ela. Essa mulher que acorda de madrugada aí para cuidar dos seus filhos, para cuidar de você, cuidar da casa, e você fica aí nessa posição toda, vai lá e pede perdão. Reconhece a tua situação, pede perdão, se reconcilia. Estou falando para uma esposa que tem tratado o marido de forma indevida, dura, agressiva. Esse homem que acorda de madrugada e sai para trabalhar e só chega à noite para colocar alimento em casa, para cuidar das necessidades. Muda esse coração duro, vai lá, pede perdão, ajeita a tua vida. Estou falando para um filho agora, para um adolescente, que trata os pais como empregado. Acorda, rapaz, acorda. Vai lá, abraça seu pai, abraça sua mãe, pede perdão por você ter sido tão tolo, por tratá-los com desrespeito. Vai lá, pede perdão. Você deve a vida a eles. Eles trabalham para manter você, para cuidar de você, para te dar estudo, para te dar saúde, te dar tudo. Põe tudo na sua mão, acorda para a vida. Vai lá e pede perdão. Deixa de ser duro e ignorante. Estou falando para um pai que foi agressivo com o filho. É difícil, né? Descer do salto. Vai lá, pede perdão para o filho. Diz que você está triste pelo que fez. E quando você aprende a praticar o perdão, você descobre que nós somos fracos e falhos, mas há esperança para nós. Há esperança de mudança, porque há um Deus que está aí para nos auxiliar, para nos ajudar. E se eu estou falando para alguém que foi ofendido, mas até hoje não ofereceu perdão, chegou o dia de você perdoar. O dia de você estender compaixão para essa pessoa. Diga para a pessoa que você perdoa. Por outro lado, se você machucou alguém, se você ofendeu alguém, nunca pediu perdão, hoje é dia. Vai lá pedir perdão, liga para ela, manda uma mensagem, diga, ó, me desculpa, eu falei com você. Você tem que entender que nós somos falhos. E se nós formos misericordiosos para com as pessoas, elas também serão para conosco. É uma via de mão dupla. E pode ser que aqui no nosso estúdio, né, tem alguém que precisa de fato conversar com alguém, dizer, olha, desculpa, eu falei com você, pedir perdão, peça. Ou se você tem que oferecer perdão, ofereça. Isso é divino. Isso é divino. Quando a gente age assim, isso é divino. É o Espírito trabalhando em nossa vida, nos ajudando a ser melhores. Nós precisamos disso. Gabriel. Nós vimos que uma das condições para o perdão é o verdadeiro arrependimento, né? Como poderíamos diferenciar do remorso? Porque os dois envolvem a tristeza, né, que a pessoa sente. O remorso mais tem a ver com o medo das consequências. O perdão ou o arrependimento não tem a ver com medo de consequências. Quando você se arrepende por algo que você fez de errado, você está disposto a assumir as consequências. O remorso, muitas vezes, você se entristece pelo que fez, mas a tristeza não é fruto do reconhecimento do seu erro. A tristeza é fruto do medo das consequências que isso pode trazer. Essa é a diferença do arrependimento para o remorso. Certo? Um outro detalhe ensinado por Cristo
Quantas vezes eu devo perdoar alguém quando alguém me ofende? Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Pedro achou que estava indo muito bem, né? Jesus disse para Pedro: olha, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que quis dizer Jesus com 70 vezes 7? Que o nosso perdão deve ser ilimitado. Sabe por quê? Porque o perdão de Deus para com você, ele também é assim. Todo dia você peca, todo dia você precisa de perdão. Então, quando alguém pecar contra você, esteja disposto também a dar o perdão. Não existe uma atmosfera mais saudável do que uma igreja, do que uma família, de que uma comunidade onde as pessoas se aprendem a perdoar mutuamente. Isso é um ambiente saudável. Agora, você quer ver um ambiente que é tremendamente insalubre? É uma família que não se perdoa, uma igreja onde não há perdão, uma comunidade onde não se suportam erros. Eu até comprei um livro recentemente, onde diz o título assim: Proibido para pessoas perfeitas. Fala de uma igreja, proibido para pessoas perfeitas. Você é perfeita? Não entre. Não é para pessoas perfeitas. E muita gente se acha perfeita, né? Se acham os verdadeiros santarrões. Nem de perdão precisa, porque nunca erra. Na realidade, esses são os que mais precisam. Mas isso é uma questão que o Espírito Santo pode mudar, porque isso tem a ver com a mudança do coração. Deus tem que mudar o coração. E quando eu estou disposto a perdoar, eu tenho que entender que eu perdoo. Por quê? Porque alguém um dia pagou o preço. Alguém pagou o preço. Então, alguém me perdoou. É por isso que eu perdoo. Se alguém me perdoou, eu posso também perdoar. Agora, se eu não conheço a história da cruz, se eu não conheço a história do grande sacrifício que Jesus fez, morreu em meu lugar para me dar perdão. Ele fez tudo que era necessário fazer para que eu pudesse ser perdoado, ser aceito pelo Pai. Se você não entende isso, se isso não mexe com você, nada mais vai mexer. Nada mais. Isso é perdão. Eu tiro a experiência pelos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Às vezes eles fazem coisas erradas, né? E às vezes precisam levar uma palmada para saber que é errado, para estabelecer limites. E quando você dá uma palmada com toda a dor no coração que a gente faz, né? Ele começa a chorar. Mas ao mesmo tempo que ele começa a chorar, ele vem para o seu lado e ele abre os braços para você pegar no colo. Sabe por quê? Porque você é o pai. Ele vai para quem? Quem ele tem para ir? Ele só tem o pai. O mesmo pai que corrige é o pai que pega no colo, que abraça e diz no ouvido assim: olha, eu amo você. Isso eu digo todos os dias para meus filhos. Quando eu os ponho para dormir, eu vou no ouvido deles e digo para os 2 todo dia: papai ama você e ama muito. E sabe como que eu os amo? De forma incondicional. Eu sempre vou amá-los. Não importa o que eles escolherem fazer da vida, eu vou amá-los. Sabe por quê? Porque são meus filhos. Isso é amor incondicional. Agora, amar o filho porque ele é bonzinho, isso todo mundo faz. Você tem que amar do jeito que ele é. Porque é assim que Deus faz com você. Cheio dos defeitos que você tem, com todos os problemas que você carrega, ele ainda te ama. E ainda morreu na cruz por você. E quando você entende que ele fez isso por você, você começa a fazer isso para as pessoas. Por quê? Porque isso é a energia vital do cristianismo, que você recebe, você dá para os outros. Você é uma pessoa melhor. Você quer o bem de todo mundo, quer a alegria de todo mundo. Agora, se essa história do homem do Calvário não impactar a sua vida, se isso não mudar o seu coração, nada mais fará. Nada mais. Porque essa história é a história mais linda do universo. E eu queria terminar o programa de hoje lembrando à sua memória um último episódio. Está lembrando daquela mulher que foi surpreendida em adultério? Colocada numa roda de homens? Todos com pedras nas mãos? A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, podia ser apedrejada.
trouxeram para Jesus: Mestre, o que o Senhor nos orienta? O que devemos fazer? Jesus, como mestre do ensino, como mestre do amor, ele disse para a multidão assim, para os homens assim: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem não tem, atira. E ali na roda, só tinha uma pessoa que podia tirar a pedra. Quem era? Era ele. Ele podia tirar a pedra, porque ele não tinha pecado. Mas ele escolheu atirar a pedra? Não. Ele não atirou a pedra. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Ele merecia, ele podia ter atirado a pedra, mas ele não fez, porque ele ama ao que está em pecado. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Queria que você pensasse nisso enquanto nós ouviremos essa música agora. Enquanto você ouvir a letra e essa melodia, se lembra, Jesus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele odeia o erro, mas ele ama quem erra. E eu espero que esse amor impregne a sua vida de tal forma que você esteja disposto a oferecer o perdão para todos que precisarem.